primeiro vídeo, eu falei um pouquinho de algumas características que eu considero de uma companhia teatral. E nesse vídeo, eu vou falar sobre formas de existir, de circular, né, de se apresentar, enfim. Bom, então você já decidiu que você quer ter uma companhia teatral, você já encontrou a sua turma para você fazer a sua companhia teatral. E qual é o primeiro passo, né, para que vocês consigam começar a ensaiar, né? O primeiro passo é, obviamente, um espaço para o ensaio, né? E a gente sabe que a gente vive num país que nós não temos estímulo, né, do governo para que a gente consiga ter espaços públicos de ensaio. Geralmente, a maioria das companhias teatrais independentes, elas ensaiam ou dentro das próprias casas, ou em garagens, plays de prédios, né? Ou então elas já têm alguma verba destinada, algum dinheiro, alguma caixinha para alocar esses espaços, né? Se você começou agora, provavelmente vocês ainda não têm uma caixinha como companhia, né? Vocês ainda não tiveram nenhum trabalho remunerado e vocês vão ter que improvisar esse local, né? Uma dessas formas é realmente ter um espaço que seja de alguém, ou você pode também fazer parcerias com espaços culturais, né, que você converse ali com as pessoas que gerenciam esses espaços públicos ou privados, para que você possa fazer uma espécie de troca, né, do seu trabalho em troca do espaço de ensaio. Por exemplo, uma das coisas que as pessoas costumam fazer é fornecer ou oficinas de teatro para a comunidade local, ou fazer uma estreia gratuita naquele espaço para as pessoas. Então, existem formas de você negociar nesses espaços. Geralmente, as pessoas estão abertas, se tiverem salas ociosas. Você pode também ir em escolas ou instituições, universidades, e fazer essa mesma proposta, né? Se você for um aluno universitário, você pode também vincular a sua companhia a algum projeto de pesquisa dentro da universidade e fazer como uma prática de montagem. Então, esses podem ser alguns caminhos para que você possa ter o seu espaço. A questão do espaço, ele é muito importante porque ele influencia esteticamente no que você vai fazer. Eu já tive momentos onde eu não tinha nenhum espaço de ensaio e eu fui para a rua ensaiar, né? Isso também é sempre uma alternativa. E a ideia desses vídeos é que a gente fale de coisas concretas que todas as companhias ou que todas as pessoas que começam a fazer um grupo vão passar, se elas não tiverem dinheiro, né? Se elas não tiverem aí um patrocínio, ou se elas não, né? A gente, assim, que trabalha diariamente, a gente vai se deparar com essas dificuldades. E eu sou muito, assim, defensora de que a gente não pare em circunstância nenhuma. Então, já fui, sim, para a rua para ensaiar. E um ensaio na rua, ele vai ter características. É muito difícil você fazer um espetáculo intimista se o seu espaço de ensaio for na rua. Você pode até tentar trabalhar com esse contraste, mas existe sim uma influência forte que o teu espaço de ensaio vai ter no teu trabalho final. Por exemplo, quando eu era da universidade, a gente não tinha salas para ensaiar porque a gente tinha começado nós éramos alunos calouros. Então, as salas estavam destinadas a quem já estava com pesquisas vinculadas. O que a gente fez? A gente estava ensaiando no corredor. Esse espaço do corredor gerou uma dinâmica de movimento que era claustrofóbica e em corredor. A gente gostou muito dessa dinâmica e o espetáculo virou um espetáculo para espaços alternativos. Então, o nosso espaço de ensaio influenciou na nossa estética. Talvez, se a gente tivesse uma sala ampla, isso não tivesse acontecido. O Brasil, a gente sabe, a gente às vezes é sempre muito conhecido pela diversidade cultural. Isso não é um romantismo da precariedade, tá? Porque eu acho que a gente merece ter os espaços que a gente quiser trabalhar. Mas, voltando para a realidade, o que acontece é que muitas vezes essa diversidade estética se dá pela nossa insistência de continuar produzindo com as ferramentas que a gente tem. Então, seja numa garagem, seja numa sala de ensaio, seja na rua, esteja sempre atento nessas possibilidades de influência desse espaço para o seu fazer. Se você quer trabalhar com palco italiano, tenha em mente, né, com o seu grupo, com o diretor, com a diretora, como é que você vai trabalhar aquele espaço que você tem, adaptar para pensar no que vai acontecer depois, né?
Então, o que acontece? Então, a gente já está falando assim: bom, eu preciso desse espaço de ensaio e existem essas formas de adquiri-lo, né? Eu posso locar, eu posso trabalhar a partir do que os atores e atrizes têm, eu posso trabalhar em espaços públicos, fazendo trocas, né, de projetos, e eu posso também ir para a rua e ensaiar num espaço aberto. A partir do momento em que você consolidou o seu espaço de ensaio, que você começou a fazer as suas pesquisas, vocês começam a desenvolver um trabalho que está pronto para uma apresentação. Primeiro trabalho de uma companhia independente. Onde eu vou apresentar? Depende muito de onde você está inicialmente. Se você estiver numa metrópole, numa grande capital, esses espaços eles são extremamente concorridos, os espaços consolidados, né? Os teatros nas áreas consideradas nobres, né, da cidade. Geralmente esses espaços eles têm editais que eles abrem, né, de circulação, de temporada, né? Existem os espaços que são locados, que você trabalha a partir de uma diária ou através de porcentagem de bilheteria. Bom, então você já tem o seu trabalho, já está em desenvolvimento nesse espaço de ensaio e agora vocês estão se preparando para fazer a primeira apresentação de vocês. Como é que vocês vão conseguir esse espaço para essa apresentação? Geralmente, se você está numa grande cidade, esses espaços mais consolidados, mais convencionais, né, em locais que são considerados áreas nobres da cidade, né, pensando, vamos supor, Rio de Janeiro, centro da cidade, Zona Sul, esses espaços eles são muito competitivos. Geralmente você tem editais que você consegue colocar o seu projeto nesses editais e são editais bem concorridos, né? Uma companhia nova, sendo bem honesta, muitas vezes não vai conseguir de cara estar dentro de um grande edital, de um grande teatro. Por quê? Ou você vai ter que ter algum nome de peso dentro do seu projeto, ou você vai ter que estar trabalhando com um projeto que seja assim, que chame muito a atenção, né? Geralmente eles já avaliam a partir de currículo. Então não se frustre se o seu projeto não passar de cara para estar em cartaz nesses teatros. Você também tem a opção de pagar esse espaço. Você pode pagar para espaços privados. Geralmente eles têm um aluguel, que é uma diária mínima de ocupação, e a partir desse valor dessa diária, se você tiver uma bilheteria, você vai pagar uma porcentagem de bilheteria para esses espaços. Isso também é uma opção. Ana, mas eu não tenho dinheiro para alugar esses espaços. Outra opção também, mais uma vez, é você entrar em contato com algumas instituições onde você vai poder apresentar aquele trabalho. Às vezes você vai trabalhar com porcentagem de bilheteria, ou às vezes você vai fazer como se fosse uma espécie de ensaio aberto, onde você não vai cobrar, mas a partir desse ensaio aberto você pode produzir um material para que você circule depois com esse vídeo e você mostre para as pessoas o seu trabalho. Muitas vezes, tem muitos grupos independentes que têm dificuldade de ter esse material gravado porque não é barato. E aí entra também numa outra opção que a gente tem como companhia independente que está sem grana inicialmente, que é o que eu chamo desse escambo artístico. Até hoje eu faço isso, na verdade, muitas vezes, que é assim, por exemplo, você vai ter uma rede de amigos que vão ter certas habilidades, digamos assim. Você tem um amigo que é cenógrafo, você tem um amigo que faz sonoplastia, você é um diretor, você é uma atriz. O que acontece? Você chama o seu amigo para fazer um cenário para você. Em troca, você paga ele com uma operação de som do espetáculo dele. Muitas companhias trabalham nesse sentido, de troca de fazeres. Isso não é, todo mundo vai trabalhar de graça, nunca vai ganhar. Não é isso. Mas para que algumas coisas possam acontecer, muitas vezes essa troca de trabalho entre as pessoas, ela pode ser muito útil. Você ajudar na montagem de um cenário de um amigo seu e ele, em contrapartida, operar o seu som, ou gravar, ou tirar umas fotos para o seu espetáculo. Isso pode ser, sim, uma forma de vocês
existirem, né? E nesse momento inicial que é difícil para todo mundo mesmo. Ok, Ana, eu não passei num edital, eu não tenho grana para pagar um teatro locado e as instituições que têm teatros públicos não podem me receber. Ok. Ah, então eu não vou apresentar, é muito difícil. Não, calma. Existem os espaços alternativos de trabalho. Quais são esses espaços alternativos? São espaços que geralmente não recebem espetáculos teatrais, mas que possuem abertura para realizações, né? Então, por exemplo, eu já tive espetáculos que eu apresentei em bibliotecas, eu apresentei em hostel, eu apresentei dentro de casas das pessoas. Vantagens e desvantagens. Vou começar pelas desvantagens. A desvantagem é que, geralmente, você tem um espetáculo que ele tem toda uma técnica que você preparou, né? Seja de iluminação, seja de cenário. Quando você vai transportar o seu espetáculo para um espaço alternativo, você vai precisar ter todo um pensamento de como é que você mantém a qualidade dele sem perder, sem usar esses recursos técnicos que um teatro teria. Então, você vai ter que adaptar bastante ele, você vai ter que ver se isso ainda faz sentido para você do ponto de vista ético, no sentido assim, poxa, eu vou perder muito se eu jogar esse espetáculo para uma sala multiuso. Então, não faça, então aguarde a sua oportunidade. Mas se tiver um espetáculo que você acredita que dá para adaptar, ou que você precisa que aquilo ali aconteça para manter os atores e as atrizes ativos, faça como um experimento, um ensaio aberto. E aí, o que acontece? Essa é a desvantagem, né, que eu falei. Muitas vezes você tem que adaptar muito, você perde a qualidade do seu espetáculo. Mas a vantagem é que você vai estar em espaços onde geralmente as pessoas não consomem teatro. E isso vai te dar uma oportunidade de diversificar o seu público e de fazer com que pessoas que normalmente não assistem espetáculos teatrais estejam ali para ver você. Eu já tive experiências incríveis, assim, por exemplo, essa experiência em hostel, né? Muita gente que nunca vai ao teatro estava ali no hostel e falou: vai ter uma apresentação artística? Nossa, o que é isso? E você vê que você conseguiu quebrar muitas vezes uma barreira, né, de espaço, porque às vezes são sempre as mesmas pessoas que frequentam os espaços teatrais. Quando você sai de um espaço consolidado e você vai para uma biblioteca pública, você vai para um não sei, nem que vou pensar aqui, né? Então tem um posto de saúde dentro de uma comunidade que tem uma sala ali e você vai apresentar ali. Você vai estar dialogando com pessoas que você normalmente não dialogam. E isso é muito importante, tanto para que você consiga aproximar as pessoas dessa arte que muitas vezes a gente reclama que, poxa, ninguém mais vai ao teatro, quanto como artista mesmo, para que você entenda os desafios, né, que estão ligados aí nesse fazer para não desaparecer, né? Muitas companhias acabam elas não seguem por essa série de dificuldades, né? Então é legal a gente conseguir outras formas de continuar fazendo, né? Então eu estou falando isso num cenário, e eu acho que é sempre importante dizer que eu não sou uma pessoa que defendo que as pessoas façam de graça, eu não sou uma pessoa que eu acho romântico não receber pelo que se faz, nada disso. Eu sou uma pessoa que eu quero muito que as pessoas continuem fazendo arte no Brasil e eu acredito que elas precisam arrumar meios, sejam como for. Depois de um tempo, vocês vão perceber que a continuidade gera um fortalecimento da própria companhia. Vocês vão ter mais contatos, vocês vão ter mais oportunidades de trabalho. Quando você for fazer um edital, quando você for se inscrever no edital, você já vai ter um material em vídeo, você já vai ter mais anos, mais apresentações que vocês vão ter feito, e isso vai abrindo outras portas, né? Uma dessas portas são os editais de circulação e de montagem, e também projetos que vocês podem mandar para instituições. Quando vocês forem mandar esses projetos, vocês muito provavelmente vão precisar ter um CNPJ.
Porque é através desse CNPJ que as empresas vão fazer o pagamento para vocês. Vocês vão precisar ter uma conta jurídica. A forma inicial, a mais simples de todas, é fazer o MEI, que é o cadastro do microempreendedor individual. O MEI, você vai pagar mensalmente, você vai pagar o documento de arrecadação do Simples Nacional em torno de R$60 e você vai poder emitir notas fiscais tendo um rendimento de até 81 mil anual. Através desse MEI, você vai fazer também uma conta jurídica, que hoje em dia está muito mais fácil, porque existem bancos digitais que fazem essa conta sem cobrar nada, e você vai conseguir receber através desse MEI. Se você passar desse faturamento anual de 81 mil, aí você vira uma microempresa, e aí você já tem que pagar imposto sobre a nota. Mas o MEI, para quem está começando, é a melhor forma. Escolhe uma pessoa para fazer esse cadastro e essa pessoa vai ficar responsável pela emissão de notas da sua companhia. Ai, Ana, mas que saco, eu não quero fazer isso, é muito chato. Ok, não quer fazer, você também tem a opção de se associar a cooperativas que vão fazer isso para você. Então, assim, você vai entrar... Tem algumas cooperativas artísticas, algumas produtoras que têm sócios, que têm sociedade com algumas companhias, e essa cooperativa vai representar vocês nesses contratos. A gente às vezes fala assim, essa coisa da profissionalização, como se fosse a única forma de fazer. Existem muitos grupos que são amadores, que querem continuar sendo amadores e que dentro do seu fazer, os seus integrantes fazem outras coisas para ganhar dinheiro. E tudo bem. Eu, por exemplo, eu trabalho com produção cultural. Eu tenho meus projetos com a companhia, mas assim, a minha fonte principal de renda é a produção cultural. Então, isso também vai ser uma coisa que vocês vão pensando, né, ao longo do tempo, como é que essa companhia se mantém. Pode ter uma caixinha onde cada integrante deposita como se fosse um investimento mensal. Então, cada integrante vai doar uma certa parte para quando vocês quiserem fazer uma produção maior ou viajar para o intercâmbio, vocês fazem dessa conta conjunta, vocês tiram dinheiro dali. É importante você ter uma organização, por exemplo, na Companhia Plumbia, quando a gente faz algum trabalho remunerado, metade desse dinheiro já vai direto para a companhia. A outra metade a gente divide entre as pessoas que participaram do projeto. Por que isso? Porque é preciso começar a montar o caixa da sua companhia. Como a gente falou inicialmente, espaço de ensaio, se quiser alocar um espaço, eu quero alugar agora, porque eu acho que é importante fazer nesse espaço. Então, essa caixinha também, ela é necessária, ela é uma forma de vocês garantirem o futuro desse trabalho a longo prazo. Eu acho que dentro dessas formas de existir, iniciais, essas são as mais importantes de se pensar. Qual é o seu espaço de trabalho? Como é que você consegue esse espaço? E como ele influencia na sua estética? Como é que você consegue, através de trabalhos paralelos, escambo, parcerias, espaços alternativos, mobilizar esse fazer para que vocês não desistam diante da dificuldade? Como ao longo do tempo vocês se profissionalizam, se vocês quiserem, para fechar contratos, para receber das instituições ou de editais que vocês forem competir, né? E também uma coisa que é muito importante, que eu esqueci de falar, que é a circulação dentro de festivais. Que esses festivais geralmente são bem interessantes, que você vai ter acesso a outras companhias, vai participar, vai ver muita coisa, e geralmente são festivais remunerados. Os que não são remunerados, minimamente, tem um valor para que você seja de transporte, né? Um valor para que você. E de hospedagem também, alimentação. E aí, geralmente, eles têm prêmios, premiação em dinheiro. Também é uma forma interessante da sua companhia começar a ser mais conhecida e de você trocar também mais experiências com outras pessoas.
Bom, é isso. É um assunto muito longo, tem várias outras questões que envolvem tudo isso, mas inicialmente acho que essas são as coisas que são mais importantes, assim, para quem está começando pensar. Eu vou deixar os contatos da companhia, redes sociais, o meu e-mail. Se você tiver alguma dúvida, quiser dialogar também sobre tudo que foi falado, eu vou ter o maior prazer de responder vocês. E o próximo vídeo, né, dessa série vai ser falar um pouquinho sobre produzindo em tempos de crise. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Obrigada.